Olá, muito boa noite. Está começando Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa sempre desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós vamos ter 3 blocos, uma convidada super especial, 2 debatedores especialistas no assunto e eu conto com a sua participação nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Sem Censura. Aliás, vocês podem assistir aos episódios anteriores, porque todos estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto você pode compartilhar e assistir sempre que você quiser. E para participar do programa de hoje, nós recebemos o Mauro Alencar, consultor e pesquisador de TV e novelas, e o Elmo Frankfort, diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema e coordenador do Memória Aberte. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente essa noite. Vamos agora então conhecer um pouco da história da nossa convidada. Elizabeth Miessa, mais conhecida como Beth Goulart, nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 25 de janeiro de 1961. Beth faz parte de uma talentosa família de atores, neta de Eleonor Bruno, filha de Paulo Goulart e Nissete Bruno, irmã de Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho. Iniciou a carreira no teatro em 1974 com a peça O Efeito dos Raios Gama sobre as Margaridas do Campo. Atuando ao lado da irmã, da mãe e da avó, foi indicada ao prêmio APCA de Atriz Revelação. Em 1975, estreou na TV Cultura participando do teleteatro Alô, Alguém Aí? E no ano seguinte, fez sua primeira novela, Papai Coração, na TV Tupi. Na mesma emissora, participou das novelas Éramos 6 e O Direito de Nascer. Em 1980, estreou na Rede Globo na telenovela Marina. Depois esteve em Selva de Pedra, Perigosas Peruas, O Clone, entre outras. Em 2002, escreveu e protagonizou o monólogo Doroteia Minha, inspirada nas cartas trocadas entre sua avó Eleonor Bruno e Nelson Rodrigues. Em 2009, escreveu, atuou e dirigiu o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, espetáculo multipremiado. Em 2010, foi para a TV Record, onde fez as novelas Vidas em Jogo, Vitória, Gênesis e Terra Prometida, que está no ar aqui na TV Brasil. Na música, Beth Goulart gravou o compacto O Balão e os discos Sementes no Ar, Passional e Mantra Brasil. No cinema, esteve em filmes como Joelma, 23º Andar, Carlota Joaquina, Amores Possíveis e Nada a Perder. É autora do livro Viver é uma Arte, transformando a dor em palavras, uma homenagem à mãe. Nossa Senhora, que mulher multifacetada. Boa noite, Beth Goulart. Boa noite, minha querida. Que prazer imenso estar aqui. Que lindo rever a nossa história de vida assim, né? Tão rapidamente. É um pedaço, isso é que é duro, mas é rico ver demais todas as camadas que você tem, né? Como artista, como ser humano. E a gente vai ter um tempinho para falar sobre isso hoje, então vamos aproveitar o programa. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, minha querida. Eu quero começar, Beth, falando recentemente, a gente viu o falecimento da rainha da Inglaterra, né? E isso impactou as pessoas pelo mundo todo. Isso foi muito importante, foi muito rico ver como ela impactou todo mundo. E aí eu fiquei pensando como os familiares encontram conforto nessa comoção popular. O seu pai, Paulo Goulart, a sua mãe, Nissete Bruno, eram queridos por milhões de brasileiros, eu inclusa. A perda deles foi uma perda sentida por muitos de nós. Então, eu queria saber se o amor dos fãs te ajudou, de alguma forma, a lidar com esse buraco aí que ficou no peito. Ah, com certeza. Amor sempre preenche qualquer buraco do nosso coração. E no caso da perda de meu pai, nós fomos abraçados por todo o Brasil. Na perda de minha mãe também, de uma forma diferente. Na perda de meu pai, nós pudemos realmente sentir esse abraço. As pessoas puderam ir lá, fazer a homenagem a ele. Aliás, ele foi homenageado aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Então, todas as pessoas puderam ir pessoalmente lá, nos dar esse abraço, mostrar esse afeto, esse carinho. No caso de minha mãe, como ela
faleceu de Covid, foi um processo um pouco diferente. Então, nós não pudemos receber esse abraço pessoalmente. Nós recebemos um abraço virtualmente. E através do carinho que todas as pessoas puderam expressar, também pelas redes sociais, pela televisão. Então, foram situações diferentes, mas que de alguma forma chegou ao nosso coração esse imenso amor que o público, os profissionais e todas as pessoas tinham por eles e que chegaram até nós. De alguma forma, fomos abraçados, sim, pelo Brasil e por uma legião imensa de pessoas que sentiram essa dor profunda que sentimos, como se fosse também um membro da família de cada um deles. Eu acho que a nossa família é uma família de artistas, então tivemos essa sorte, essa oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas, conviver um pouquinho com as pessoas. Acho que quando as pessoas olhavam para nós, através dos nossos personagens, das histórias que vivíamos, viam em nós a força da família, sim, a força de um número de pessoas que vieram juntas, cada um com a sua missão, cada um com a sua caminhada profissional, mas dentro de uma mesma família. Então, tinha uma força muito grande de união, de respeito, de afeto, de exemplo mesmo, de uma atitude de amor à profissão, amor ao público, respeito a tudo isso que a gente faz com tanta dedicação e afeto. Então, isso era muito forte, continua sendo. Eu acho que com a partida deles, de alguma maneira, isso veio para dentro de nós. Cada um de nós, ao estar presente em qualquer situação pública, também é a família que está presente. Nós representamos essa força coletiva da família individualmente. Isso é muito bonito. Não, muito bonito. A gente que fica aqui percebe isso e gostoso saber que esse amor, né, é um tipo de consolo, saiba que você não está só nessa dor, mas que sinta-se abraçado, né? É duro, porque a dor existe, ela segue, ela vai diminuindo com o tempo, mas é importante saber, né, que tantas e tantas e tantas pessoas estão ali, olha, querendo dar a força, querendo dar o apoio, pela importância que eles tiveram e pelo carinho que tem pela sua família como um todo, como você falou. Sim, então... com certeza. E você sabe que o processo do livro, que foi relatar, de certa forma, esse processo da dor e da perda, me ajudou muito, né? Porque você sabe que a escrita tem um processo terapêutico de você poder elaborar os sentimentos que você está vivenciando, mas eu tenho certeza que isso também deve ter ajudado a muitas pessoas que também estavam vivendo situações parecidas com a que eu estava vivendo no momento e que, de alguma maneira, se identificavam comigo, se identificavam com aquelas sensações, com aquele processo. A gente vive um processo na perda. Sabe, inicialmente é um choque muito grande, mas depois que o choque passa, você se depara com uma força que tinha dentro de você que você desconhecia. Você sai transformado dessa experiência. Então, poder falar sobre isso pode ajudar as pessoas a encontrarem essa força dentro de si mesmos. Dentro de si mesmos. E isso é muito bonito, é como se fosse uma oportunidade que eu tenho de devolver esse amor, né, através desse gesto de compartilhamento. Olha, nós vamos ainda falar do livro hoje, mas eu quero então começar a passar a palavra para o nosso debatedor, porque é o seguinte, nesse primeiro bloco funciona assim, cada debatedor vai poder fazer perguntas de até 1 minuto para a nossa convidada, depois eu dou um pouquinho mais de tempo. Mauro Alencar, boa noite para você, qual é a sua primeira pergunta para a Beth? Boa noite, muito grato pelo convite. Beth, a primeira peça adulta que eu assisti com o Colégio Augustiniano foi O Efeito dos Raios Gama das Margaridas do Campo. Ah, que maravilha! Tive o prazer também de conviver, de conhecer pessoalmente os seus pais e a sua avó, a grande atriz Eleonor Bruno. Ah, que delícia! Nessa peça tão familiar, o que você conseguiu extrair de cada parente, de cada ente querido seu? Olha, foi um privilégio imenso estrear nos palcos ao lado de minha mãe e de minha avó. Com a minha mãe era uma relação muito intensa, porque era uma mãe e uma filha. Os personagens eram mãe e filha, mas muito diferentes de nós. Tanto eu, do meu personagem, quanto minha mãe, do personagem dela. E era uma relação meio doentia desses personagens, sabe? E mamãe tinha muita dificuldade de ter essa raiva, essa angústia, essa tristeza, essa revolta que o personagem dela possuía, porque ela olhava para mim, né? Era eu que estava ali fazendo o personagem da filha. Então, foi um pouco difícil para ela fazer esse distanciamento. E foi importante eu chegar para ela e dizer: mãe,
cuida do seu, que eu cuido do meu. Aqui eu não sou sua filha, aqui eu sou uma atriz. Isso está atrapalhando você, mamãe, por favor. Cuide do seu, que eu cuido do meu. Aquilo deu um susto nela. Ela disse mais tarde, quando eu a dirigi no espetáculo Perdas e Ganhos, ela me disse: minha filha, você sabe que você me dirigiu no primeiro trabalho que você fez comigo. Porque foi aquele chacoalhão que eu dei nela que fez ela se distanciar de mim. Porque eu via que ela tinha dificuldade. Ela ficava como mãe, acompanhando o meu processo de criação, o que eu estava fazendo. Ela se distraía um pouco. A mãe acabou atrapalhando um pouco a atriz, porque ela ficava acompanhando o meu processo. Elisabetano isso, não é? Elisabetano isso. Vamos lá. Antes de passar a palavra para o Elmo, já vai, Elmo, 2 segundos. Eu tenho uma mensagem aqui, vamos ver. A você e sua mãe, a mensagem não é agora é você e sua mãe, vamos ver. Vamos lá. Utilize integralmente o que acontece com você. Sua vontade está sempre sob seu poder. É verdade. Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Concentre-se em sua principal obrigação. Crie seu próprio mérito. Se não há vergonha, não há culpa. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. Sim. É verdade. Lembra um pouquinho. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Veja as coisas como elas são. Os desejos exigem sua realização. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A base do estoicismo, que delícia isso! É isso, exatamente. Epiteto, um filósofo pré-socrático maravilhoso, que nós estudávamos um pouco, que fazíamos palestras juntas, eu e mamãe, sabe? Nós tivemos uma trajetória juntas muito bonita durante a vida. Depois do falecimento de meu pai, eu e mamãe começamos a fazer palestras juntas, falando justamente de como foi a superação da morte de meu pai, através da arte, através do teatro, como o teatro nos ajudou a superar essa perda. Nossa. E o epiteto era uma das nossas fontes de pesquisa para levar essa palavra de sabedoria de vida para as pessoas. A Arte de Viver é o livro indicado neste momento, A Arte de Viver, de Epiteto, pequenininho e transformador. Transformador. Elmo, boa noite para você. Boa noite. Com o Epiteto em mãos, a palavra é sua. Olha, é difícil, depois de tudo que já foi falado aqui, mas, Beth, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Dizer o seguinte, isso que você falou sobre o que você viveu é de uma verdade tão grande, tão absoluta, porque era o que a gente enxergava do outro lado da tela. Seja a tela do computador, seja a tela do televisor, mas eu percebi assim, em cada palavra, a verdade que você e os seus irmãos faziam, fazendo até o compartilhar mesmo com os demais o que estava acontecendo em casa. E eu sempre digo, né, que quando a gente fala tanto de interatividade, a primeira e a mais forte de todas as interatividades não é a internet, é quando você toca a pessoa que está do outro lado. E você, quantas vezes me tocou, você, os seus irmãos também. Então, por esse momento, e é interessante porque um pouquinho antes, a sua mãe até fez aquela participação no Éramos Seis. Sim, uma participação onde foi linda ao encontro das Donas Lolas, né? A Irene, a Glória e a Anissete. Sim. E a minha pergunta sobre tudo isso que eu falei é o seguinte: que arte é essa de viver? Eu acho que vem a partir dos sentimentos. Eu acho que os sentimentos é a linguagem da nossa alma. Nós vivemos sentimentos através dos personagens que vivemos, mas mais do que tudo, é através dos sentimentos que mostramos quem somos. Então, através da nossa alma, nós sentimos, nós encontramos o outro, nós criamos uma relação com o outro. E é a partir dessa conexão com o outro que você faz a nossa arte. Nossa arte vive da humanidade, nós somos grandes observadores da humanidade, não é verdade? Então, cada história de personagens que nós contamos, nós tentamos, através deles, chegar em quem está em casa. Né? Que quem está em casa possa, de alguma forma, se identificar com aquela história que está sendo contada e sentir um pouco que é a sua própria história.
essa relação com o teatro, com a arte de interpretar, com o cinema, é fundamental para que as pessoas entendam como a arte é importante no seu processo de autoconhecimento. O teatro nasceu na Grécia para ajudar as pessoas a lidarem com as suas próprias dores. Era um momento de muitas guerras, muitas perdas. Então, elas precisavam do teatro para poder suportar as dores individuais que estavam passando. Então, elas puderam dividir coletivamente essa dor para que a dor fosse um pouquinho mais suportável. Então, é essa força dos sentimentos que nós, artistas, temos que atingir em cada trabalho que fazemos e também fora do trabalho, porque o nosso trabalho não é só o personagem, né? Por exemplo, eu estou aqui numa entrevista, eu estou trabalhando de certa forma, né? Nós somos comunicadores, então nós transmitimos mensagens, nós criamos uma linguagem, nós chegamos a uma comunicação, porque a força da nossa arte é chegar às pessoas. Senão fica uma arte fechada, uma arte de laboratório, como que não conecta, não é? Né? Não adianta, né? A Exatamente. verdadeira arte é aquela que chega até as pessoas e é através dos sentimentos que nós conseguimos chegar mais profundamente ao coração de cada um. Vamos aflorar sentimentos, vai. Tem mais Vamos. coisa aqui no telão. Olá, eu sou Bárbara Bruno, irmã da Beth Goulart. Oi, Beth. Oi, meu amor. Que bom estar aqui podendo conversar com você, falar para você, sem censura. Muito bom. Bom porque somos companheiras de vida, né? E isso é tão bom. É tão bom quando a gente pode unir as duas coisas, não é? Sermos irmãs de sangue e também irmãs por escolha. É gratificante quando isso acontece. Nós temos muitas experiências, muitas histórias, muitas risadas, graças a Deus, muito bom humor, principalmente quando vai chegando perto da meia-noite, né, Beth? Perto da meia-noite, ninguém segura as nossas risadas, ninguém segura o nosso bom humor. E isso é muito bom. Eu estou muito feliz de estar agora vendo a tua ascensão como escritora. Viver é uma arte tão bonito, tão honesto, tão sincero, tão nosso. Então, é com muito prazer, com muito orgulho, mas principalmente com muito amor que eu venho aqui de público te dar meu beijo, fazer a minha reverência a esse novo caminho e dizer muito obrigada. Obrigada pelas palavras escritas que vão deixar um legado, mas principalmente vão deixar a marca daqueles que nós amamos tanto. Então, obrigada e um grande beijo, minha irmã. Mas como é gostosa que ela. delícia, não Agora, é? guardando esse Companheira de carinho vida. todo, anota aí o nome da sua próxima peça. Fala. Perto da Meia-Noite. Ah, Você não acha que é um belo nome de uma peça? Perto pior que é. da Meia-Noite. Eu vou Guarda. te explicar. É um mistério que acontece entre nós, que perto da meia-noite a gente vai tendo um ataque de riso. Quer coisa melhor? É muito bom. Então, tá aí, próxima Sim, peça. não é? Perto da Meia-Noite. Então. Perto da Meia-Noite. Olha, gente, eu vou ter que pausar essa conversa, mas é rápido, é coisa, 2 segundos, é papum, porque a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tem mais perguntas com a nossa convidada Beth Goulart. Não saia daí. Vamos lá.
Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Nossa convidada de hoje é a atriz, cantora, diretora e escritora Beth Goulart. Beth, eu queria começar esse bloco perguntando para você como é que nasce um personagem para você. Porque o texto tem que ser bom, vamos começar por aí, né? Mas ele está ali pensado pelo autor e ele... Como é que você trabalha aquilo que foi entregue pelo autor? Você se aprofunda, pesquisa, vive, vai aonde até trazer para você? Como é que trabalha isso? Eu faço isso tudo, né? A primeira mão é a criação do autor. É em cima da criação do autor que você tem que recriar o seu olhar sobre ele. Eu acho que interpretar é o seu entendimento sobre aquele personagem. E nesse processo de entendimento, sim, aí entra a pesquisa. Vou em busca da literatura, ler tudo a respeito do universo desse personagem, uso um pouquinho da astrologia em alguns momentos para criar esses personagens. Você vai tentando criar essa personalidade que não é você, a partir de você, mas que não é você. Então, com todas essas informações sobre o personagem, é um processo meio, como é que eu vou dizer... Você deglute aquilo, você engole aquilo tudo para transformar aquilo tudo na sua visão sobre esse personagem. O Amir Haddad fala uma coisa muito bonita, que ele fala assim, eu só gosto de ator que dá depoimento. O que ele quer dizer com isso? Que o seu depoimento é o seu olhar sobre aquele personagem. Então, por mais que você viva um processo de interiorização daquelas informações, de tudo que o personagem é, quando ele volta para fora de você, ele traz um pouco de você e principalmente o seu olhar, o seu entendimento sobre aquele personagem. E aí você tem a liberdade, se dá essa liberdade de trazer... É um processo meio antropofágico, total, nesse sentido. Né? E de repente trazer características que estavam até não previstas, né, para aquele personagem, sim, mas que são importantes pela sua... Você acrescenta coisas para aquele personagem que é justamente o seu olhar sobre ele. O que você tem a acrescentar sobre ele. Quando você faz um olhar maldoso, quando você pega Deus, eu tenho até medo. Então, a gente tem todas as emoções dentro de nós, né? Algumas adormecidas, mas dependendo do personagem... Essa não sou muito eu, mas está aqui. Então, isso existe dentro de você. Tem o Darth Vader e tem o Yoda em todos nós. Então, em todos nós. Para que lado você... Exatamente. E agora chegou aquele momento que eu prometi. Os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer as suas perguntas e também vão poder fazer considerações sobre a resposta da Beth. Mauro Alencar, por favor, você tem 2 minutos. Muito obrigado. Minha querida Beth Goulart, o meu saudoso colega Ferreira Goulart dizia que a arte transforma a dor em prazer estético. Na verdade, eu senti isso quando li o seu livro, já no prefácio de Nélida Pinhon, né, sobre o quanto você é pungente na sua escrita e na sua criação artística. Então, tenho 2 perguntas agora. A primeira delas é o quão realmente a arte consegue aplacar a dor humana, concretamente, e essa construção de personagem que você faz tão meticulosamente. Eu acompanho a sua carreira desde sempre e cito o filme Joelma, 23º Andar. Muito pungente. Mauro, muito obrigada por tudo que você falou. A arte, eu acho que ajuda a gente em todos os sentidos. Eu acho que a arte traz a sanidade para a humanidade, né? É um pouco a função do sonho para a gente. Se a gente dorme num sonho, a gente enlouquece. Então, se a humanidade não tem um lugar para elaborar a sua imaginação, a sua criatividade, a sua sensibilidade, ela se destruiria a si própria. Então, a função da arte é muito importante. Ela é salvadora, curadora e transformadora da humanidade. E eu creio piamente nisso e levo isso na minha vida de maneira geral, nas minhas criações também. Então, cada personagem, cada oportunidade que eu tenho de criar um personagem é um universo novo que se abre para mim, um aprendizado novo que eu trago para a minha vida. E especialmente esse trabalho que você falou do Joelma, 23º Andar, foi uma experiência muito intensa, porque era uma história verídica, um personagem verídico. Eu fui em busca de informações sobre esse personagem. Aliás, para eu aceitar a fazer esse personagem, eu perguntei, mas como é que foi feita a autorização, já que é uma história verídica, uma história psicografada? A mãe falou assim, olha, se ela autorizar, eu autorizo também. E houve uma autorização expressa do próprio personagem, da Volkmar, que era o nome real do personagem, para isso. E ela diz assim, se vocês fizerem disso uma bandeira de fé,
eu não só autorizo, como eu vou ajudar a realização desse trabalho. Aquilo me pegou profundamente. Eu levei aquilo para a minha vida e falei, eu vou fazer esse trabalho com toda a minha alma, com toda a minha dedicação, porque eu acredito nessa bandeira de fé. E realmente o trabalho teve uma força assim, impressionante. Até hoje me falam desse trabalho, porque tinha uma mistura de ficção com realidade de uma forma muito intensa, falando da morte de tanta gente. O produtor, o Clericunha era o diretor. O produtor, o Souza Lima, ele era um repórter cinematográfico, então ele tinha muito material verídico desse incêndio. E foi misturando com a parte ficcional que foi realizada. Então, tinha uma força de verdade ali muito intensa. E foi um dos primeiros filmes espíritas. Então, foi uma missão muito bonita que chegou até as minhas mãos e que eu fiz com todo o amor do mundo e com toda a gratidão por ter sido usada como instrumento. Para... Nossa, a gente arrepia só de ouvir você falar. Chegar às pessoas, meus colegas aqui, né? O sentido da vida. O Mauro, você tem agora 1 minuto para comentar as palavras da Beth, que tem 1 minuto para responder. Bom, comentar realmente o que eu sempre senti na Beth, na família de Beth Goulart, essa composição de personagem do ponto de vista concreto, mas que também transcende. Eu acho que a Nélida, quando citou isso, de certa maneira, no prefácio de seu livro, ela englobava também esse lado artístico. Ou seja, acompanhando você até a última produção agora, recente, na Record, que está aqui na TV Brasil também, Terra Prometida, eu noto que você tem, sim, claro, essa consciência da personagem, mas, ao mesmo tempo, você emana um quadro, um componente psicológico que dá uma dimensão muito além da materialidade da construção da escrita do autor. Eu acho que é isso, não é, Beth? Maravilhoso. Tem a ver com isso, com a força dos sentimentos, com a força da humanidade de cada personagem. O personagem não é uma coisa só, ele é múltiplo nas suas sensações, nos seus sentimentos, nas suas percepções da vida. Então, quando você consegue dar essa multiplicidade de sensações e sentimentos ao personagem, você torna ele humano. Você pode fazer até um grande vilão, uma grande vilã, mas se você consegue humanizar, você consegue entender a ação daquele personagem. Nós aprendemos a não julgar. Isso é muito importante, é um grande aprendizado que temos com cada personagem que temos. Você, às vezes, tem que fazer um assassino. Como é que você vai fazer um assassino? Você tem que entrar dentro dele, sentir na sua pele quais foram os impulsos para ele tomar aquela atitude extremada. E isso faz com que você não julgue a priori as pessoas. Não que você não perceba as coisas erradas, não é nesse sentido, mas é no sentido de você entender que existem muitas motivações internas dentro de cada ser humano não que é às uma vezes leva né, Beth? a pessoa a tomar uma atitude extremada, exatamente. Você não aprova, mas você entende. Com este entendimento você é maravilhoso. E a arte faz com que você, muitas vezes, veja aquilo como uma forma de crítica àquilo. Né? Você está mostrando, não quer dizer que para você fazer aquilo, não, é para você não fazer aquilo. Exato. Veja o que acontece se você é assim, né? A arte também funciona dessa forma. Elmo Frankfurt, chegou a sua vez, lembrando que você tem 2 minutos para a sua pergunta. Beth, uma coisa que eu gostaria de perguntar a você é o seguinte, sobre essa questão mesmo de equilíbrio, de você formular o personagem, não deixar que as coisas de fora acabem atrapalhando o que está acontecendo. Onde que eu quero chegar com isso? Queria que você falasse um pouco como foi a sua vida e também a da sua mãe em Como Salvar Meu Casamento, que foi a novela que praticamente encerrou a Tupi. Ainda mais os personagens de vocês que estavam numa posição que eram muito fortes e tinham uma mensagem muito grande para levar. A minha pergunta é a seguinte, como foi saber dosar e não misturar as coisas, e o que você viveu naquele momento? Conta pra gente. Olha, obrigada pela pergunta, é uma pergunta muito interessante. Quando você está criando um personagem, é mais difícil, essa mistura acontece de uma maneira mais intensa, porque ele ainda não está totalmente formado. Quando você está criando esse personagem, tem uma certa mistura com você mesmo,
até ele ganhar características próprias e quase que ganhar uma vida própria. Aí, nesse sentido, é mais fácil você se distanciar dele e aí ele não te afeta diretamente. Mas a situação da novela foi diferente, porque existia uma situação extra-novela que era a situação da emissora. A emissora estava em vias de terminar e nós tínhamos que contar uma história. Então, como foi esse processo? Não foi fácil. Era uma novela nova, uma novela que falava muito da força do feminino, era o início da mulher ganhar a sua autonomia, ainda era difícil as pessoas entenderem quando uma mulher queria, de repente, se separar do marido, como é seguir uma vida sem aquele primeiro casamento, né? Se dar uma segunda chance. Então, tinha uma questão importante da força da mulher nesse trabalho e tanto o personagem de minha mãe quanto o meu personagem tinham características muito fortes, personalidades fortes e que tinham que aprender a lidar com as suas diferenças, não é? Gerações diferentes que entendiam o processo do casamento de formas diferentes. Então, foi uma novela que esclareceu muitos pontos de relacionamento, de visão da mulher diante da sociedade. Só que junto com essa história incrível que estávamos contando, tinha a história da emissora, que estava infelizmente se findando. Nós fizemos todo o possível para continuar de portas abertas realizando esse trabalho. Ninguém quer que termine uma casa de trabalho. É muito triste ver finalizar uma casa de trabalho com tantos profissionais envolvidos. Chegamos a fazer, às vezes, gravações quase que ao vivo, sabe? Nós saímos de um cenário para outro para adiantar o tempo da edição, para poder a novela ir ao ar e ainda ter mais tempo de comunicação com o público. Mas, infelizmente, a situação real da emissora foi muito grave e não teve como levar adiante. Infelizmente, a emissora terminou antes da novela chegar ao fim. Isso, para nós, foi uma certa frustração de não podermos levar adiante essa história até o final. Uma frustração de ter finalizado uma emissora tão importante como a TV Tupi. Mas ficou em nós a capacidade de imaginar como seria o futuro desses personagens. Elmo, você provocou, porque você também é um grande estudioso da televisão, mas agora você tem 1 minuto só para comentar as palavras da Beth. E o dia seguinte? Acho que isso é uma coisa que sempre quem te acompanhou, ainda mais essa fase, gostaria de saber como foi mudar, como foi se reinventar. Depois da Tupi? Foi muito difícil. Sempre que termina uma novela, um trabalho forte, importante, a gente fica um pouquinho de luto, sabe? Dá uma saudade imensa daquele trabalho, porque você fica muito tempo. Uma novela demora, às vezes, 8 meses, 1 ano, agora um pouquinho menos, mas as novelas naquela época duravam esse tempo. E, de repente, você não tem mais aquele personagem, aquele cotidiano, aquela rotina do trabalho se modifica. Você tem que pensar um pouquinho em outras coisas. É como se você estivesse saindo de férias um pouco, para você voltar a você, zerar novamente e poder começar um novo trabalho. A gente sofre um pouquinho, mas passa. Tudo Essa passa. É uma arte, né? Porque olha que os atores têm que viver de uma entrega tão absoluta e depois reseta aquilo ali. E às vezes alguns papéis são bastante difíceis, né? Até voltar para casa e no dia seguinte trabalhar, a pessoa não se desconecta. Mas olha, a gente falou de vários personagens e eu queria mostrar um pouquinho da novela que está passando na TV Brasil, Terra Prometida. Vamos ver. O que houve com Tobias? Tobias foi capturado e levado pelos cananeus. Não, meu filho não. Ai, ele vai ser torturado, vai ser morto. Meu filho na mão daqueles bárbaros. Por quê? Por quê? Forte, pra dizer. Mamãe. Sair de uma cena Forte. dessa deve ser, né, exaurida, né? A gente coloca muita emoção, sim. A gente sai mexido, não dá para você falar, vou tomar um café. Você precisa um tempinho, assim, né? Você deve estar naquele nível de... claro, ótimo, não, são emoções intensas, Poxa né? Quando vida. você vive a morte de um filho,
a morte de um grande amor, são emoções fortes. Então você precisa se preparar um pouquinho para essas cenas que pedem essa intensidade. Vamos ver outras cenas? Tem mais aqui um pedaço. Então, a Titina precisa aprender judô. Eu não sei como, mas ela precisa. Mas ela torceu os fatos com a intenção de me destruir. Eu tinha que ficar com o olho aberto. Por isso eu tinha que dormir de olho aberto. Vocês entenderam a moral da história? É isso! Eu sabia que isso ia acontecer. Porque uma mulher como eu, inteligente, experiente, só poderia ser enganada por 2 tipos de homens. Um ator, um cínico. Me ajudem a descer! É meu povo! Eu sou a rainha dele! Meu amor! A atuação no teatro demanda, rapidamente, antes de eu ir para o intervalo, que diferença da televisão? É bem diferente. O teatro é você, corpo inteiro. É você no espaço. É você com a plateia na sua frente. É uma arte ao vivo. Faz toda a diferença. Gosta mais? Eu sou cria do palco. Mas eu adoro também fazer televisão e adoro cinema. São amores intensos, da mesma forma. Mas o teatro tem o que é mais? É aquela energia que você público, troca ali na ao vivo, hora, é ao né? vivo. Eu confesso que eu entendo um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Teremos uma sessão de perguntas e teremos o debate pronto com a nossa convidada, mais do que especial, Beth Goulart. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Nossa convidada de hoje é a atriz, cantora, diretora e escritora Beth Goulart. Eu já vou dar uma oportunidade para vocês fazerem uma pergunta. Por favor, Mauro. Muito obrigado. Beth Goulart, quero falar um pouquinho sobre a questão do feminino que está em pauta no mundo inteiro cada vez mais. Você fez uma personagem emblemática, uma das mais emblemáticas de toda a América Latina, Isabel Cristina de O Direito de Nascer. É verdade. Vimos aqui um trecho do fabuloso monólogo sobre Clarice Lispector. O que você aprendeu com Clarice Lispector e o que você trouxe, ou como você vivenciou a construção tão melodramática daquela personagem presa em conceitos tão rígidos? Bem, eu aprendo com Clarice Lispector todos os dias. Clarice Lispector é uma grande mestre da minha vida desde a minha adolescência. E com ela eu não aprendo só sobre as mulheres, eu aprendo sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre o subjetivo, sobre o mistério. Clarice Lispector sobre a literatura. Mas sobre o feminino, Clarice fala muito sobre o subjetivo, que eu acho que é uma característica muito forte do feminino e que ela soube lindamente trazer nas suas palavras, nas suas observações, na sua sensibilidade. Isabel Cristina era uma mulher que era um pouco à frente do seu tempo, então ela sofreu muito com a rigidez patriarcal da educação que ela recebeu. Então, era muito difícil para ela, ela não conseguia romper com essas barreiras e sofreu muito por isso. Como a maioria de nós, mulheres, ainda sofremos, nós ainda temos, às vezes, um pensamento machista quase que introjetado, às vezes, no nosso pensamento cotidiano. Então, é uma coisa que temos todos os dias que estar atentos para modificar. Porque um mundo mais feminino é um mundo mais amoroso, mais sensível, mais preocupado com o outro, generoso, que pensa na sustentação desse outro, dessa sociedade. Então, eu acho que eu ouvi há pouco tempo uma coisa muito bonita, dizendo que as mulheres é que vão salvar a democracia, porque elas vão nos trazer justamente essa aceitação do diferente, sem a confrontação tão direta do masculino. A mulher aceita um pouco mais o que é diferente de si mesmo. Então, isso é uma grande sabedoria para a nossa sociedade. Elmo, por favor. Olha, de tudo que você falou até agora, fico até sem palavras
para o que perguntar. Eu queria que fosse um momento seu, já que a gente está falando tanto, né, Mauro, de literatura, de amor, de consciência. Eu queria saber o seguinte: gostaria que você desse para a gente de presente ou um poema, ou um pensamento, alguma coisa da literatura para a televisão. Uau. Para a televisão? Não, para a televisão, para nós, aqui, da literatura para nós. Para o público. Vou lembrar então uma frase linda do Guimarães Rosa, que eu amo muito. Ele diz assim: em tudo há a ponta de um mistério. Mesmo que nada aconteça, há um milagre que não estamos vendo. E ele soube traduzir lindamente o sentimento da saudade, que ele diz que saudade é ser depois de ter. Saudade é ser depois de ter. É uma grande sabedoria. Nossa, eu amo a literatura, sabe? A literatura foi a grande porta do meu entendimento sobre a vida, desde a minha adolescência. Então, eu fico muito feliz de agora poder usar as palavras para, de alguma maneira, poder ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a olharem sua própria vida de uma maneira diferente, aceitarem os momentos de dor como momentos de transformação, de fortalecimento, né? Que elas possam encontrar dentro de si esse potencial transformador que existe em cada um de nós, né? Deus é isso, Deus está em tudo e em todo lugar. É essa partícula Deus que nos faz ser tão especiais e transformadores uns dos outros. Não, obrigada pelas lindas palavras. E agora eu vou nos levar para um outro momento, que é aquele muito gostoso do programa, que é o debate. Pronto? Eu vou fazer algumas perguntas curtas para a nossa entrevistada, que vai respondê-las em poucas palavras. Eu não sei se tem alguma coisa, mas o que você nunca faria por um personagem? Num personagem? Que eu nunca faria como você personagem? Nunca faria. Falou, isso aqui eu não faço. Acho que não tem nada, não. Eu encararia todo o personagem como uma possibilidade de aprendizado. Qual filme você assistiu repetidamente na sua vida? Aquele que passou, você está assistindo, ou que você busca assistir de novo? Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Acho lindo esse filme. Vale a pena ver. Cite algo estranho que você faz quando você está sozinha. Estranho? Sei lá, alguma coisa que você não conta. Fala, gente, eu como pipoca com queijo, sei lá. Eu falo sozinha. Você fala sozinha? Todo ator, toda atriz fala sozinha, porque a gente fica mesmo pensando alto, passando o texto alto. A gente fala muito com a gente mesmo. Qual papel você gostaria de interpretar? Pode pensar em algo que já existiu, que você gostaria de fazer, seja do cinema nacional, da literatura internacional. Tarsila do Amaral, um personagem que eu admiro muito, gostaria muito de trazê-la à cena. Qual frase a sua mãe dizia e você não gostava de ouvir na época, mas agora você repete para o seu filho? Que eu não gostava, que eu repito no meu filho? Não tem aquela que você fala, que você odiava que sua mãe falasse, apesar dela ser uma fofa, mas aí você, quando virou mãe, você fala também. Bom, toda mãe pergunta, meu filho, você comeu? Meu filho, você trouxe um casaco? A cartilha perfeita da mãe, né? Essa é a primeira atitude de qualquer mãe. Você prefere ser vilã ou ser mocinha? Olha, as vilãs são personagens mais interessantes, porque normalmente elas é que puxam a dramaturgia, né? Elas é que criam situações dramáticas para que a história seja contada. Então, normalmente são personagens mais enigmáticos, mais possibilidades dramatúrgicas. Mas todos os personagens são lindos. Bom, agora a gente tem mais um depoimento para você. Quem será que enviou? Vamos ver. Mãezinha, olha eu aqui vindo falar de você, que honra, deixa eu até me beliscar para ver se é verdade, porque o que falar, né? Eu acho que o espetáculo de atriz que você é, a potência, o acontecimento, a presença, todo mundo já sabe. Eu, quando fazia Aruna, tinha que me concentrar, confesso, porque eu estava tendo uma aula ali na minha frente, eu não podia sair da personagem. Mas eu quero falar da minha mãe do coração, desse grande encontro que a arte proporcionou pra gente e que eu sou muito grata por ter você na minha vida, por fazer parte da sua.
Você é casa, é abraço, é acolhimento, é luz. Você emociona, você me emociona. Outro dia eu li uma coisa que eu lembrei muito de você, que pra gente ser doce, a gente precisa ser muito forte. E você é isso. Você é uma fortaleza, mas ao mesmo tempo é de uma doçura, de uma delicadeza. Eu te amo muito. Minha linda, minha filha do coração mesmo. Thaís e Paloma foram 2 filhas que eu ganhei, que a arte me trouxe de presente e que eu conservo com muita gratidão, porque elas são muito talentosas, muito especiais, muito amorosas. É muito bom você ter isso, né? Você conseguir trazer para a vida pessoas que vêm na sua trajetória profissional e começam a fazer parte da sua vida pessoal. Elas são assim, minhas filhas do coração. Olha, é sem censura, mas com o coração cheio, porque tem mais um aqui. Ah, meu Deus! Olá, eu sou a Day Mesquita e eu fiquei muito feliz de receber esse convite para vir aqui falar dessa mulher maravilhosa, essa artista, essa atriz incrível, escritora, da qual eu sou fã e que eu amo muito, que é minha colega de trabalho, é minha amiga, é minha mãe do coração, que eu ganhei esse título, eu sou muito grata por isso, que me acolheu desde o comecinho. Eu conheci a Beth há alguns anos, a gente fez alguns trabalhos, tive essa honra, né, de trabalhar com a Beth. E antes de a conhecer, já era fã, claro, dela, da família dela, uma família que exala arte, generosidade, respeito. A gente sente isso, né, quando a gente vê. E conviver com ela foi comprovar tudo isso que a gente sente quando a gente olha para ela, esse amor, esse carinho em forma de pessoa. E foi uma honra, assim, um aprendizado sempre com ela. E aos pouquinhos a gente foi se aproximando, ela me acolheu aqui no Rio e por isso me acolheu como filha aqui do coração. E a Beth, assim, eu sou grata demais, ela é a pessoa, assim, que todo mundo que conhece fica encantado. Não tem uma pessoa que conhece a Beth que não fale, meu Deus, que mulher! Fora tudo, né? Fora essa profissional maravilhosa que todo mundo já conhece e que todo mundo é fã. Beth, eu amo você. Esse bebezinho aqui, o seu netinho do coração, também te ama. Já já ele tá chegando pra você pegar no colo. E você merece todas as homenagens do mundo, todos os carinhos do mundo. E eu tô aqui pra te deixar esse beijo, deixar mais esse carinho, mais essa homenagem. Te amo. Ah, que linda, Day, outra filha maravilhosa. Olha, eu só tenho a agradecer tanto essa minha profissão que me trouxe pessoas tão lindas para a minha vida. Me fez conhecer pessoas tão lindas que me fizeram crescer tanto em todos os sentidos. E é muito bom ter esse carinho das pessoas assim que trabalham diretamente com a gente. É amor, amor gera amor, né? Gentileza gera gentileza, mas amor também. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ainda bem que você terminou falando isso, porque quando a gente fala amor, a gente pensa um pouquinho nisso aqui. E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. A Betinha, como ela era muito serelepe, assim, o Paulo costumava pegá-la e ficava fazendo ela dormir assim, saltitante assim, e ficava assim, tarará, tam, tam, tarará, tam, tam, tarará, tom, 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 tom. E ela fazia com os pezinhos assim, era uma graça. Oh, eu sei, até eu difícil, você... né? Quer falar, não quer falar, não tem problema. O que falar? Minha mãe dizia que o sentido da vida é amar. E eu acho que é isso mesmo. Ela nos deu essa semente de amor, ela plantou em nós essa semente de amor. Ela nos ensinou a frutificar essa semente, a espalhar essa semente onde quer que a gente vá. Porque, no fundo, minha mãe e meu pai eram um símbolo deste sentimento. Não só do sentimento de um casal amoroso, mas desse amor amplo, esse amor a toda a humanidade, esse amor a Deus, esse amor à natureza, esse amor ao próximo. Esse amor a si mesmo, porque é importante a gente aprender a se amar para poder amar melhor o outro. Então, este exemplo de amor é o maior legado que eu acho que eu pude receber de meus pais. E cada vez que eu a ouço e lembro a sua doçura, a sua delicadeza, a sua alegria. Mamãe era uma mulher muito alegre. Ela nos ensinou a alegria de viver através desse amor maior.
Eu vou dar um beijinho. Muitos beijinhos, mamãe. Te amo muito. Não tive a oportunidade de conhecê-la, mas né, ela entrou na minha casa muitas vezes. Sim. Enfim. Olha, como eu não estou afim de falar, porque eu estou aqui me recompondo, eu vou passar a palavra para vocês. Meus queridos, chegamos ao momento final do programa. Um tempinho para as considerações finais. Mauro, por favor. É um privilégio estar num programa tão histórico como o Sem Censura, aqui na TV Brasil. Um encontro charmosamente conduzido por você. E que temos aqui uma presença de uma atriz que realmente transcende a arte de interpretar. Beth Goulart representa o nosso sentimento em continuidade à família tão primorosa, valorosa e tão intensa que eu conheci desde sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. É complicado. Desculpa, vai ter o bichinho do Ran-Ran, mas esse programa foi emocionante. Espero que tenha sido para quem está em casa também. E dizer que é um prazer estar com pessoas queridas, esse irmão do coração, né? Há anos. E eu falo como a Thaís falou. Ela falou 2 palavras ali que eu gostaria de passar, vamos dizer, repassar novamente a Beth. Ela falou de força e doçura. Doçura da Anissete, a força de Paulo. Você é equilíbrio. Ah, que lindo. Gente, pô, fala, meu Deus. Eu só quero agradecer, Mauro, Elmo, Marina. Vocês foram me proporcionar um momento muito especial de memória, de registro, de compreensão da intensidade da nossa existência. Cada um de nós tem um propósito de vida. Então, eu fico muito feliz, de alguma forma, de perceber que esse meu propósito de vida está sendo cumprido. Eu estou aqui seguindo a minha missão de ser um instrumento dessa família, desse amor à arte, desse amor à humanidade, desse amor a Deus, e que possamos cada vez mais fortalecer esses sentimentos nas nossas relações, no nosso país, na nossa casa, na nossa vida, com todas as pessoas. Porque, como diz minha mãe, o sentido da vida é amar, então que possamos amar cada vez mais e melhor, para que possamos transformar a nossa existência em luz. Palavras mais sábias que essa. Olha, você de casa termina essa segunda-feira com este sentimento. Porque o Sem Censura termina por aqui. Eu agradeço demais a companhia da Beth Goulart, dos nossos debatedores Mauro Alencar, consultor e pesquisador de TV e novelas, e o Elmo Frankfurt, diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema e coordenador do Memória Aberte. Meu muito obrigada à nossa intérprete de Libras, a Thaís Queiroz, e eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 9 da noite. Preparem seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá!